Muito bem, nós vamos então chamar para essa conversa. É lógico que nessa hora o celular vai pifar e eu não consigo abrir o nome da nossa Eu tenho convidada, aqui, Clarissa e Isabel. Cris. Eu não abriu aqui. Vamos lá. Eu queria convidar aqui Diga. para essa nossa conversa sobre o Fundeb, aqui no Bastidores do Poder, a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, senhora Cecília Mota. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar com vocês, discutir um assunto tão importante para o Brasil, para o desenvolvimento do nosso país. Esse assunto é importantíssimo. Como que a E é um senhora, prazer estar com vocês. como que a senhora Pois não. recebeu essas contrapropostas e essas negociações de última hora que têm surgido lá no Congresso Nacional? Não, eu acho que foram negociações que surgiram inesperadas, ninguém estava esperando. Nós estamos num debate democrático desde 2017. A deputada Dorinha e outros deputados, o Concede, a Undime, Terceiro Setor, têm feito um trabalho de debate, quase sem audiências públicas, discutindo o que é bom para a educação brasileira, o que é bom para o desenvolvimento do país, o que os países desenvolvidos fizeram, investiram na educação, e, de repente, sem discussão nenhuma, sem conversa nenhuma, vem uma proposta que vai contra aquilo que nós discutimos, né? Está na contramão do que nós acreditamos. Então, a gente fez a nota nossa, a Undime fez, o Todos fez, educadores que o ex-secretário também fizeram, né? E nessas notas a gente coloca o nosso posicionamento do momento errado que a proposta do governo chegou para a gente. Cecília, uma das questões mais delicadas é a destinação de parte desse recurso para Sim. o assistencialismo, digamos assim, né? O governo está com aquela ideia que a Clarissa tanto debate aqui com a gente, né, Clarissa, sobre o Renda Brasil, e que aí alguns recursos sairiam do Fundeb. Isso é um erro na avaliação de vocês? Totalmente. Muitos anos antes da Constituição Brasileira de 88, nós falávamos que a educação infantil não era um espaço de assistência, era um espaço da educação, e na Constituição de 88 nós conseguimos colocar a creche e a pré-escola dentro da pasta da educação. Assistência é uma pasta diferente da educação. O Fundeb é o fundo da educação e não da assistência. Então, é uma visão equivocada do que vem a ser educação infantil e assistencialismo. Então, o Fundeb deu para o Brasil uma oportunidade, uma política redistributiva que nós estamos conseguindo quantitativo, né? Não faltam vagas mais, falta realmente para a creche ainda, mas que é dever da pasta da educação ter esse espaço, ter esse financiamento na pasta da educação. Quanto tempo nós discutimos isso, que a educação é uma pasta para o desenvolvimento do ser humano, é para a aprendizagem, né? Então, na nossa opinião, é um erro e inconstitucional a verba da educação e para assistência social. É como se eu colocasse, olha, está carimbado X% para a saúde e eu vou mandar para a pasta do meio ambiente. Cada pasta é uma pasta, cada ministério tem a sua função. Assistencialismo é maravilhoso, mas é assistencialismo. Educação é educação. Clarissa. Agora, secretária, isso vale também para essa questão, por exemplo, das aposentadorias e pensões, porque essa também seria uma destinação para cobrir um rombo de previdência que a gente vê se arrastar, principalmente nos estados. A gente acabou de passar por uma reforma da Previdência que foi dolorosa para o governo negociar, e aí vem, então, uma discussão sobre retirar recursos da educação básica e permitir esse gasto com aposentadorias. Eu queria muito saber a posição de vocês em relação a esse assunto. Na verdade, está errado também. Todos os rombos querem pegar o dinheiro da educação. O rombo da assistencialismo, o rombo da aposentadoria, está errado. Nós precisamos ter uma política, não é mais de governo, não, uma política de Estado, né, séria. Os países desenvolvidos não têm política de governo, tem política de Estado, que o que é da educação é para ficar na educação, é para valorizar o profissional que está atuando, é para desenvolvimento, né, investir na tecnologia nas escolas, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, também nós não concordamos. Né? A gente está vendo que o Fundeb é para manutenção da educação básica,
tranquilamente, esse recurso tem que ser aumentado, tem que ser melhor redistribuído, o governo federal tem que ter um aporte maior, porque, na verdade, os recursos que formam o fundo de cada estado são recursos dos estados e do município. O governo federal só põe aporte em 8 estados, que não consegue o valor aluno no ano, então é um equívoco também, na nossa opinião. Secretária Cecília, da forma como está colocado hoje esse debate em torno do Fundeb, dá para projetar eventuais prejuízos para a educação a partir do ano que vem, com uma nova composição orçamentária para a educação? Bom, os cálculos que nós fizemos era para não ter prejuízo para o ano que vem, como está a proposta. Nós iniciamos com um valor maior do aporte do governo federal e conseguimos chegar em 20%, escalonado, atendendo a todos e entendendo também o momento que o país está passando. Se a gente conseguir aprovar o Fundeb como a gente está propondo, penso eu que a gente consegue o ano que vem ir tocando até chegar a 2026. É essa a ideia. O que faltará esse ano, eu acredito, porque os recursos diminuíram, né? Os impostos diminuíram, vai ser um aporte financeiro plus para o retorno às aulas. Vai faltar, não houve previsão no orçamento de uma pandemia. Nós vamos ter que colocar alunos em dias diferentes, professores que não vão poder voltar porque tem comorbidade, nós vamos ter que arrumar as escolas de maneira que ela possa acolher esses alunos. Então, se o Fundeb for aprovado dessa maneira que está proposto, a emenda constitucional, que tudo que nós queremos é que o Fundeb seja perene, que esteja na Constituição brasileira, acreditamos que a gente vai tocar até 2026 com certo fôlego. Faz diferença, secretária, essa ideia do governo de tornar o Fundeb só a partir lá de 2022, 2021 não teríamos isso, porque o governo diz que é só uma questão técnica ali, que na prática esses recursos não iriam faltar. Queria ouvir a senhora sobre isso. Mas como que não vai faltar? Não terá o fundo, os impostos não farão parte desse fundo. Da onde virá da onde está escrito, da onde a educação vai ter o seu orçamento? Eu não consegui compreender, porque não está aí claro. Este ano eu tenho certeza que os impostos estão indo, se abaixou, se aumentou, ele é redistribuído, estado por estado. O ano que vem, como será? Essa resposta não está posto nesse documento. Nós não sabemos. Para mim, para nós, vai ser um caos. Vai ser a Deus dará. Como é que aconteceria esse tipo de encaminhamento? Não está claro isso. Então, por que pular um ano? Se o Fundef, depois Fundeb, foi a melhor política de recurso carimbado para a educação. Para que pular um ano? Qual é a justificativa? Qual é o fundamento? Da onde viriam esses recursos? Como seria feito? Então, acho que muitos municípios não vão dar conta, porque o Fundeb, ele redistribui, né? Às vezes o Estado perde porque o município arrecadou menos, mas fez um grande bolo, um grande fundão, e ele é redistributivo. E como vai acontecer em 2021, então? A gente não tem essa compreensão, né? Clarissa, a última pergunta é sua. Secretária, pelo menos 2 pontos da contraproposta feita pelo governo, na minha avaliação ali preliminar, claro, sem ter tanto domínio do assunto, apontam para um movimento na direção do ensino privado. Um deles é o tal do voucher, para que, se dentro daquele âmbito do Renda Brasil, onde o beneficiário poderia usar o dinheiro para contratar uma vaga em uma creche privada para colocar o seu filho. E o outro movimento é aquele onde o governo fala na possibilidade de usar recursos dentro da rede privada, usados na rede privada para contabilizar como índices de alfabetização, para o cumprimento de metas de alfabetização. 2 pontos aí que fazem um aceno nessa direção. Nas conversas de vocês, secretários estaduais, com o governo federal, vocês estão sentindo um movimento do governo federal nessa direção de valorizar essas parcerias, um esquema quase de concessão aí? Eu acho que tem que ter um objetivo do porquê que nós estamos comprando vaga, por exemplo, nas creches.
O Ministério da Educação ele tem que trabalhar com a escola pública. A escola pública, tanto estadual quanto municipal, é bancada pelos nossos impostos que nós pagamos ao governo. Agora, eles estão dizendo se vão comprar e que nós não estamos dando conta. E realmente, em termos de vaga para creche, nós não estamos dando conta. Aí, quando você faz o aporte financeiro, eles querem tirar o percentual de 5 e botar para assistência, as coisas não estão batendo. O Fundeb deu para a sociedade brasileira espaço quantitativo menos para a creche. Realmente, nós não temos vagas nas creches. E é isso que eles estão propondo. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, também presidente do Conselho de Secretários de Educação, senhora Cecília Mota. Senhora Cecília, obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima, eu agradeço. Boa noite, secretária. Obrigada, secretária. Até mais. Clarissa, e aí? Quando vota, hein? Sai amanhã? Olha, há uma expectativa, pelo menos por parte colocada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de fazer essa votação amanhã. Os líderes com os quais eu conversei estavam muito pouco confiantes nessa possibilidade. Acham importante a discussão em plenário começar, ela tem início hoje, né, já com a leitura do relatório, e aí, em tese, seria colocada amanhã em votação, desde que se chegue a um acordo com o governo a respeito dessa tal contraproposta. Essa questão de um buraco no ano que vem tem travado ali bastante as conversas, e pelos parlamentares com os quais eu conversei, é o que eu falei para vocês, existe muita preocupação quanto à capacidade do Centrão de entregar os votos prometidos, porque os líderes estão bem alinhados, só que a base ali está preocupada, dependendo do desfecho aí desse acordo, em votar uma medida que possa soar mal até nas suas próprias bases eleitorais. Então, a ideia de eles chegarem, os parlamentares chegarem, por exemplo, e obstruírem uma votação de um tema tão sensível do ponto de vista eleitoral, pode balançar um pouco esse acordo. A gente vai ter que acompanhar para ver se essa negociação caminha como deve e se o governo consegue, de fato, amarrar esses votos. Muito bem, vamos acompanhar. Clarissa Oliveira volta amanhã nos Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Clarissa, um beijo, até amanhã. Até mais tarde, beijo, pessoal, Clarissa. até mais. Um beijo. No caso da Isabel, um pouco mais Sempre tarde. digo no Band até News já. também.